Olá, mais um vídeo. Hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive, talvez vai ser um pouco longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então eu estava fora do corpo, estava andando, não era num lugar fechado, era num lugar aberto, só que estava escuro. Então eu cheguei como se fosse uma... Eu não sei se é uma caverna, porque eu não vi a ponta de pedra nem nada. Aí eu cheguei na entrada de um local e eu entrei nele. Quando eu entrei, tinha uma entidade lá dentro, com a mão no rosto, assim, ó. Só que eu vou descrever a aparência dessa entidade, que não tinha, a cabeça não era normal. Então o corpo astral desse espírito já tinha se transformado já. Não tinha cabelo na sobrancelha. E ele tava assim, com o joelho perto do rosto. Então ele não me viu chegar. E aí eu fiquei olhando para ele. Aí do nada eu incorporei ele. Então acho que não fui eu, acho que foi os meus mentores. Eu não fui lá para incorporar ele, não sabia que tinha que incorporar. Quando eu incorporei ele, eu acho que foi os mentores que fizeram isso. Eu já fui na hora da morte dele. Então eu estava no escritório em um prédio. E a impressão que eu tinha, que parece que aqui na América do Sul, eu não sei se é no Brasil, provavelmente não, ou é algum prédio aqui da América do Sul. E eu já estava muito triste, muito com melancolia, triste. Era muito rico, mas eu estava muito triste. E eu estava bem alto no prédio. E aí eu estava agoniado, fazendo sons, assim, eu estava parecendo ser humano, né? Essa era a visão que eu estava tendo depois que eu incorporei o espírito. Né? Eu estava encarnado. E era branco, olho verde. Estava no alto, e o meu escritório estava no alto do prédio. Eu olhava assim, eu via a cidade do alto. Eu via... Então provavelmente eu sentia que era na América do Sul. Eu não sei se era no Brasil, em qual país que era. Eu estava agoniado lá dentro do meu apartamento. Não tinha problema nenhum com o exército, não tinha medo do exército, nem nada. Eu era muito rico, mas eu estava com melancolia e muita tristeza. E eu estava ouvindo gritos, muitos gritos. Estava ouvindo muitos gritos de muita gente gritando. E pessoas morrendo, parecia que estava morrendo muita gente de uma vez. E ouvindo esses gritos, e aquela agonia, angústia. E muito arrependimento eu estava sentindo. Então eu estava sentindo isso daí e vendo aquele cenário que era o espírito que eu tinha incorporado. E eu lá, agoniada. Aí do nada soltei um grito lá. Né, o espírito soltou um grito. Eu vou falar como se fosse eu, mas eu estou me referindo ao espírito que eu incorporei. E aí o espírito soltou um grito e nós corremos em direção à janela. E eu me joguei de frente à janela, assim, a janela se espedaçou e eu caí lá de cima. Eu vi aquela sensação antes de bater no chão, aquele vento passando. Só que quando chegou no chão, em vez da gente bater e parar, a gente bateu. Eu ouvi um barulho, parecendo que tinha jogado algum saco de carne no chão. E depois a gente passou, no mesmo momento passou do chão. Quando eu passei do chão, parecia que eu estava caindo no escuro. E era uma queda dolorida, doía muito. Aí, antes de eu cair, antes de terminar de cair no escuro, eu voltava de novo para trás e ficava sentado na cadeira de novo. E aí começava a vir aquela agonia. Aí eu falava, não, eu vou sair daqui. Aí eu comecei a falar, nossa, eu tô incorporado, meu. Tô incorporado. E eu, anjo, eu falei, tô incorporado, eu tenho que manter a calma. A minha mente, eu não conseguia raciocinar. Eu falei, tô incorporado e é um espírito que se matou. E eu tenho que manter a calma. Né? Porque senão eu não vou conseguir ficar consciente no processo, né? Que eu não ia ser, na minha cabeça eu vi assim, né? E é um processo de resgate. Se eu não manter a calma, eu não vou ficar consciente. Vai haver o resgate porque os mentores ou as mentoras, que eu não estava vendo, iam fazer, mas eu queria ver. E eu tentei manter a calma, não conseguia direito, ficava um pouco. Aí corri de novo para frente da janela, pulei de novo.
Eu fiz isso mais 2 vezes. Depois, que foi a última que eu fiz, eu consegui manter o controle na queda. Então, bateu no chão, eu vi o barulho do saco de carne batendo. Afundei no solo. Afundei no chão, né? Caí no chão. Bateu, eu ouvi o barulho do saco de carne e eu continuei caindo no escuro. Aí eu falei, agora eu tenho que segurar, manter a calma. E o espírito não queria que eu tava, ele não queria, porque é assustador. Aí eu fui caindo, aí a gente caiu num lugar, parecia que antes de bater no chão, eu vi o chão, assim, antes de bater no chão, parecia que o prédio caiu em cima da gente. E aí o prédio começou a desabar em cima da gente e começou a retalhar a gente, cortar. E aí eu voltava de novo, só que não voltava lá pro escritório, eu voltava na parte que pra cima onde eu bati no chão lá, que parece que batia um saco de carne. E aí eu caía lá e o prédio. Eu falei, agora eu tenho que manter a calma naquela parte. Tem que segurar o raciocínio naquela parte, pra mim passar aquela parte, pra mim entender o que tá acontecendo. Aí caí de novo, quando chegou lá que os prédios começou a desabar, eu fui segurando, mas dá um desespero, dá uma loucura, você não consegue, a sua mente não fica legal, você não consegue ter um objetivo. E aí eu segurei, falei, não, vou ter que manter a calma, que eu tenho que entender o que tá acontecendo, é um processo. Aí eu fui segurando com muito custo, aí o prédio terminou de desabar, ficou só a ruína do prédio, eu fiquei soterrado. Aí eu comecei a ouvir os gritos das pessoas, começou a aparecer pessoas retalhadas lá nessa ruína, começou a aparecer pessoas nessa ruína todas estouradas, né, que a ruína, mas era muita gente. Eu acho que esse prédio que desabou, ele devia ter, era uma torre aí de uns 10, 12 ou até 15 andares. Aí desabou. Aí eu comecei a ouvir os gritos das pessoas e ele chorando, arrependido, não posso, eu não quero. E aí eu entendi que o escritório que ele trabalhava ali veio tudo, começou a vir uma imagem mental, né, para mim e para ele. Ele era engenheiro, ele se formou em engenharia, mas só que ele não foi uma pessoa estudiosa. Ele foi um filhinho de papai. Então, os pessoal da faculdade lá, da universidade, sei lá, passavam ele de ano sem ele merecer. Porque o pai dele era do exército. Era alguém do exército muito importante. E o local era dominado pela ditadura. Então ele passava de ano, então ele não estudava as matérias, ele não entendia de engenharia direito e passou de ano e tinha um diploma de engenheiro. E pelo pai ser influente, ele conseguiu abrir a empresa dele naquela ditadura e ele estava prosperando. E aí que vem o detalhe. Ele construiu um prédio e ele foi alertado por outro engenheiro experiente, muito experiente, sobre as compras dos materiais, para ele não comprar areia de praia, para ele não comprar materiais de segunda, materiais usados para fazer o prédio. E mesmo assim ele comprou para cortar custo, porque ele queria ganhar muito dinheiro. Aconteceu que ele fez isso muito novo. Ele começou a fazer isso aí com uns 25 anos, né? Ele já era empresário, né? Porque tinha dinheiro, a família tinha dinheiro. Ele podia gastar o dinheiro da família. E o pai tinha influência. Aí ele ergueu esse prédio, vendeu esse prédio. E esse prédio, as pessoas morando lá, o prédio desabou, matou um monte de gente. E aquilo estava martelando na consciência dele. Então, o inconsciente dele começou a remoer aquilo, e as energias, o choro daquelas pessoas, das famílias que ficaram, que não perdoaram ele, ficaram se lamentando e falando, é igual você ficar, nossa, que engenheiro filha da mãe, que engenheiro desgraçado. Então era a energia que ia para ele, e isso nele
começou a dar melancolia e ele cometeu suicídio, porque ele sentiu muita culpa. Mas nem ele sabia por que estava cometendo suicídio, era por conta disso. E aí tava ali aquelas imagens. Tá, então eu parei nessas imagens. E a sensação é muito ruim. É muito ruim. Eu tava sentindo aquela loucura ainda. De não conseguir me concentrar. E aquelas imagens daquelas pessoas, ver tudo isso. Aí eu falei, não, eu tenho que me concentrar. Eu não posso deixar perder a consciência aqui. Nós temos que se concentrar. E aí eu percebi que aquelas imagens eram ele que criava, era o inconsciente dele que criava. Aquelas imagens que estavam lá de pessoas mortas. Ele sentia tanta culpa, né? Ele fez besteira, né? E aquelas imagens lá estavam torturando ele. Era ele que criava. Então eu cheguei a essa conclusão e falei para ele assim: eu não sei como, a gente sabe quando é uma entidade mesmo e quando é uma forma de pensamento. Uma forma de pensamento em forma de pessoas. Aí eu fui e falei: isso é só a sua mente que está criando. E a gente sentir culpa não vai ajudar em nada. Se a gente ficar aqui sentindo culpa, a gente vai ficar estacionado aqui. É melhor a gente assumir o que fez e assumir as consequências que vêm. Isso daí ainda não é as consequências. Isso é só a mente da gente que está... A sua mente que está te cobrando. As consequências ainda vão vir. É melhor você pedir para Deus te ajudar e você com Deus resolver isso daí do que você ficar nesse loop. Porque você vai perder muito tempo e a culpa não ajuda em nada. Ela só faz você perder tempo. E aí a gente começou. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Ele também. Aí aquilo se desfez, aquelas formas de pensamento. E aí, eu me vi, ainda incorporado nele, eu me vi em outro formato. E aí aquele lugar se desfez todinho, e eu me vi fora daquela dimensão, daquela onde minha mente estava criando toda aquela situação. Então eu ainda estava incorporado. Só que apareceu um desenho de uma caveira de um boi no meu lado direito e o desenho de uma caveira do lado esquerdo. E ela me fazia muito medo. Só que eu falei, peraí. Eu ainda estava incorporado. Eu estou falando como se eu fosse a entidade que cometeu o suicídio. Eu falei assim, essas caveiras aí estão me fazendo medo, mas eu estou com medo do quê? Elas vão me comer, vão me matar. Aí eu olhei bem no rosto delas, no corpo delas, eu vi que elas não iam me fazer mal. Mas onde eu ia, elas iam. Aí eu falei, mas o que esse desenho, esses dois desenhos estão tentando passar pra mim, né? Será que tem alguém? Aí eu percebi que não. Que é alguém ruim. Eu falei assim, não é alguém ruim. É os mentores que estão querendo trabalhar o inconsciente dele. Porque ele precisa, para você se despertar, principalmente no mental, você precisa de assumir toda a responsabilidade. Você precisa de entender tudo o que aconteceu para você voltar. Porque senão você volta com muito problema. Às vezes você não consegue ficar consciente. No corpo astral, voltar para o corpo astral. Consertar o mental e voltar para o corpo astral, você precisa de trabalhar tudo. Então é assim que os espíritos de luz fazem. E eu era uma ferramenta deles. Dos espíritos de luz. E então... eu falei assim, você precisa de entender isso daí, nós precisamos de entender o que esses desenhos estão querendo nos falar, né? Depois de chegar a essa conclusão. Aí eu fui olhar pro desenho e falei, mas o que você quer me passar, né? O que eu tenho que aprender com você? Aí começou a aparecer as imagens em forma de desenho. Ele fazia oferenda para que os prédios, para que os apartamentos fossem vendidos. Então ele trabalhava com uma entidade lá que não era legal e ainda essa entidade pedia boi. Então pediu 2 boi para ele e ele sacrificou. E essa entidade falou, vou vender, você quer vender tudo? Então me mata 2 boi, faça isso e aquilo.
contrate lá um pai de santo, um babalorixá, sei lá, e faça que você vende tudo. Então ele ainda tinha isso para resolver. E aí eu percebi que isso não era no inconsciente dele. Isso era uma pendência que ele tinha. Ele fez negócio com entidades trevosas. E essas entidades não fazem negócio só pelos bois. É porque depois que você assina o contrato, vai estar lá no contrato que você também pertence a eles, só que eles não avisam. Então eu falei, aí ele ficou com medo dessas entidades. Só que essas entidades não pertenciam àquele plano espiritual. Aquele plano espiritual que ele estava, por mais que era ruim, que ele era um suicida. E também morreu um monte de gente por culpa dele. Essas entidades ficavam muito mais abaixo, essas que ele fez negócio. Ele matou 2 bois. Depois que ele entendeu isso, e eu também, esses desenhos se desfez. Ele lembrou. E na hora que ele lembrou, eu comecei a ver ele fazendo as oferendas. Não oferenda, o pedido lá e participando do processo. Quem fez a oferenda lá foi um mestre de cerimônia. Aí passou essa parte, aí a gente foi, aí ele viu que tinha pendências, aí ele ficou com medo de ir para essa dimensão. Ele falou, provavelmente vou ser arrastado para essa dimensão, e lá os caras vão me escravizar, né? Primeira coisa que esses espíritos costumam fazer, nem todos fazem isso, quando chega um desencarnado novo, é violentar ele sexualmente. Esses espíritos estão muitos anos sem fazer sexo, e eles querem fazer, fazem com o homem, eles violentam mesmo. Então, tem espírito que quer sentir o gosto de uma comida, então ele vai pegar a energia desse desencarnado novo, que caiu lá na mão deles. Vão vampirizar ele, usar energia para poder fazer arma, alguma coisa, porque tudo é energia, principalmente nessas dimensões inferiores, onde o que predomina é muita coisa material, sabe? Os espíritos lá são muito ligados à terra, então a energia de um desencarnado, que é a energia do duplo etérico, ela é uma moeda muito boa lá, é igual o ouro aqui. Então, e eles usam isso aí até esgotar. Depois escraviza o cara, se ele puder trabalhar para ele, de alguma forma ser escravo dele, vai. Se não, eles usam o cara, usam a energia do cara até ele perder perna, braço. Então ele estava preocupado, eu vou cair lá naquela dimensão, né, lá no quinto dos infernos. Ali onde ele estava era o céu, comparado, eu já tinha noção disso. Ele já ficou mais consciente. Porque todo esse processo que eu e ele passou já foi justamente para isso. E isso aí dentro do mental. Aí depois eu vi ele em outra reencarnação. Ou seja, todo esse processo que eu estava de culpa dele estava envolvendo outras reencarnações. Não era só aquela que eu tinha acabado de falar para vocês. Então eu estava naquela situação lá, na forma monstruosa, por processos reencarnatórios. Então, antes dele reencarnar, quando ele começou a nascer, eles me mostraram, nós criança, tipo de uns 5 anos, eu acho que era 5 anos, em outra reencarnação. E ele sabia de toda essa outra reencarnação ali, ele sentia lá, o espírito dele, sentia que ele tinha se suicidado, que morreu um monte de gente por conta da irresponsabilidade dele, que ele era privilegiado porque tinha um sistema que dominava todo o país dele, e ele, dentro desse sistema, o pai dele era um maiorão, né? Na hora que ele estava encarnado, o pai dele era do exército, era alguém do exército muito, muito forte. E ele teve a oportunidade de estudar, não estudou, e teve a oportunidade de ter uma empresa, não estava qualificado, por mais que ele teve a oportunidade para poder tocar essa empresa, e por conta dessa falta de qualificação morreu um monte de gente, ou seja, deixou de também ele não administrava direito a empresa, deixou de gerar emprego, então tudo é cobrado. E aí tudo isso, ele estava nessa... E ele era uma pessoa que era fascista. Ele era fascista quando ele era empresário. Era um fascista, era racista, tinha um monte de conceitos e preconceitos.
E agora ele estava reencarnado de novo. Nós estávamos nessa outra reencarnação, vivenciando essa outra reencarnação dele, e ele não tinha mãe, não tinha pai, ele era órfão. E ele era da minha cor. Olha a minha cor. Ele era da minha cor. E era numa época onde o racismo dominava. E eu percebi que nós estávamos nos Estados Unidos. Nós estávamos nos Estados Unidos e pela construção que eu observava, eu era criança, hein? Estava observando a construção, porque eu estava rememorando. Então eu observando, eu vi os tijolinhos, as fábricas de tijolo vermelho, os carros bem velhos na rua. E era uma época quem dominava, que o racismo era muito forte. Então quem não nascesse no padrão, e ainda mais sem pai, sem mãe, nascesse órfão. E ele estava muito revoltado, porque a sociedade não aceitava ele. Porque a sociedade tratava ele como lixo. Ele não tinha oportunidade de nada dentro daquela sociedade. Então, nós fomos... e aí o espírito dele já estava revoltado, porque ele tinha sido privilegiado em outra reencarnação. Ali ele estava nessa situação. Então, deu um salto da infância, já ele na vida adulta. E ele já estava sentindo culpa na vida adulta, porque ele já estava com um homicídio. Ele estava com um homicídio por irresponsabilidade. Ele estava rememorando sempre. Aquilo, quando vinha, eu lá com ele, nessa rememoração, quando ele parava de conversar, parava de fazer alguma coisa, aquela lembrança do homicídio vinha, que ele praticou naquela reencarnação. Ele entrou dentro de um caminhão, porque ele viu alguém dirigir um caminhão, ele ficou do lado. E aí o motorista chegou com um caminhão lá, da mesma época, e aí ele foi, e eu fui rememorando com ele. Ele entrou dentro e falou, eu sei dirigir. E ele conseguiu fazer o caminhão andar numa descida, e não conseguiu parar o caminhão, e ele entrou com o caminhão dentro da loja e matou, acho que 3 pessoas com esse caminhão dentro da loja. Então ele correu, saiu fora do caminhão, ele não se machucou muito, e o motorista ainda foi preso por irresponsabilidade, porque acusaram o motorista, né? O motorista não estava no caminhão, mas aí as pessoas, por conta daquela fumaça, daquela poeira, não viu ele dirigindo e ele saiu dentro do caminhão. Aí falaram, o motorista largou lá sem freio, alguma coisa assim. E aí ele fez isso aí na adolescência, e eu estava agora na vida adulta dele. Ele já devia ter uns 25 anos. Ele já estava sentindo essa culpa. Junto com essa culpa, quando ele ficava muito tempo parado, ele começava a ouvir gritos, que era as pessoas que morreram num outro prédio, em outra reencarnação. Aquilo voltava para ele, estava voltando para ele, estava ressonando naquela reencarnação que ele nasceu da minha cor. E aí ele começou a sentir melancolia, começou a sentir tristeza. Aí eu percebi que a personalidade dele de suicida também voltou, estava ali. E aí, às vezes ela incorporava nele, ou seja, ele começava a querer fazer a mesma coisa, se matar. Subir em algum prédio e se matar. Inclusive ele tentava entrar dentro dos prédios para subir lá em cima e pular. Só que ele era barrado na portaria por conta da cor da pele dele, que era igual a minha. Não era aceito qualquer pessoa entrar naqueles prédios. Então ele já era, quando ele começava a chegar perto dos prédios, as pessoas já ficavam olhando ele, mas não porque sabia que ele ia fazer, e sim porque eram preconceituosas. Né? Você não pode ficar aqui, vai procurar sua turma. Então era tratado assim. Então nem se matar ele estava conseguindo, por conta da cor dele, que era igual a minha. Aí, essa é a realidade da época que eu estava vivenciando. Graças a Deus isso está mudando no Brasil hoje em dia, né? Tem muita coisa para mudar, mas graças a Deus já mudou bastante. Então, ele tentou a todo custo se matar. Porém, os espíritos vieram cobrar ele. Os espíritos de outra reencarnação que perderam a vida no desabamento do prédio. E esses espíritos deixou ele maluco. E aí ele teve que ser internado no manicômio. E
e veio a falecer lá. Quando ele chegou no lado espiritual, né, ele chegou um pouco melhor do que da última vez. Porém, ele não conseguiu completar a reencarnação dele. Certo? Porque a gente reencarna, ninguém consegue completar 100%. Mas tem uma meta, eu vou usar os 50% aqui como exemplo, que a pessoa fala, você passou de ano, passou raspando, ele não conseguiu. E aí ele começou a ficar muito triste. Então os espíritos deram esperança para ele, falou assim, comparado às outras duas que você teve, você foi muito bem, você foi 100%. Então não desista, continua. E aí, ele mesmo assim, ele começou a ficar chateado, aí os espíritos tiveram que fazer um tratamento mais específico. Ou seja, começou a falar para ele, se você continuar sentindo muita culpa, você vai para essa dimensão aqui, não, eu sou culpado, então, mas nessa dimensão tem esses dois espíritos. Você lembra dos 2 boi que você matou, que você fechou um acordo lá, que você não leu o contrato direito? Não é assim que funciona. Como assim eu não li o contrato direito? Não, você achou que ia ser só os 2 boi, mas no contrato estava que você ia virar escravo deles. Aí ele relembrou, falou, então, se você começar a sentir culpa, você vai parar na mão dessas pessoas. Você tem pendência lá. Você precisa de ficar firme. Se você ficar firme, além de você não ir para lá, na mão desses espíritos trevosos, você ainda pode trabalhar aqui, e a melhor coisa é você trabalhar. Porque você consegue mérito, você consegue estudar, o tempo passa e você não vê, você consegue fazer amigos para outra reencarnação, você consegue até fazer tratamentos espirituais para ajudar você. E aí ele se convenceu e foi para tratamento. Então o que aconteceu? Eu fui tracionado para o meu corpo físico. Acordei, não lembrava de nada. E aí durante eu não sei se foi 1 hora, durante o dia, depois que eu levantei, depois que eu tomei café, eu comecei a rememorar. E aí eu trago essa experiência para vocês aqui. Mas a certeza que eu tenho é que eu estava dentro do mental dele. E quando os mentores fazem isso comigo, esse espírito já está resgatado. Só foi uma vez que foi antes de resgatar. Eu acho que quando eles fazem isso comigo, o espírito já está resgatado. Ou está num ponto de apoio, ou está numa colônia, ou está no hospital. Aí o corpo astral dele está lá, mas ele não consegue despertar. Então aí eles me acoplam. Eu deito perto o meu corpo astral deita perto do corpo astral do espírito que tem que ser tratado. E eles fazem ligação lá, tanto com cordão de prata, com o campo áurico. Eles têm lá todo um equipamento lá. Eu não entendo isso direito ainda. E aí eu entro na mente dele. Nós se tornamos um só. Às vezes, quando eu me desperto no corpo astral, eu tô com 2 aparências. Às vezes eu tô com a minha aparência e fica oscilando entre a minha aparência e a aparência do espírito que eu estou incorporado. Então é isso aí, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.